Sabe quem é o assassino número 1 do mundo? Dos anos de 1972 até 1998, período de 27 anos, ele matou, em média, uma pessoa por mês. O número de vítimas chega a mais de 200. Ele é o médico britânico, e também mundialmente infame, Harold Shipman, o médico da morte. Como ele conseguiu ficar 27 anos sem ser descoberto? Neste vídeo, vamos contar a história do homem amplamente reconhecido como o maior assassino em série do mundo. Isso porque Shipman se construiu perfeitamente como um anjo de branco. Ele tinha ótima reputação. Muitos o viam como um anjo enviado à Terra. Além disso, 80% de suas vítimas eram idosas. Ele, durante o exercício da medicina, aplicava morfina nos pacientes. Após a morte, avisava a família dizendo que o paciente sofrera uma doença súbita e não resistira, ou que morreu de velhice. Com a fama de Shipman, a idade e o estado de saúde dos pacientes, ninguém questionava o que ele dizia. Estatísticas mostravam que, à época, a taxa média de mortalidade entre os pacientes sob os cuidados de médicos no Reino Unido era de 0,8%. Entre os pacientes de Shipman, a taxa chegava a 20%. Depois da prisão, ele passou a ser chamado de médico da morte. No fim, o que o expôs foi a própria ganância. A produção de vídeo dá trabalho. Por favor, deixe seu like antes de assistir. Obrigado. Voltemos a junho de 1998. Em Hyde, subúrbio de Manchester, a ex-prefeita Kathleen Grundy era paciente de Shipman. Certo dia, Grundy mudou o testamento e colocou Shipman como beneficiário. 2 semanas depois, ela morreu de forma misteriosa. A filha, Angela, achou muito suspeito e procurou a polícia. Kathleen Grundy tinha 81 anos, era viúva e gozava de boa saúde antes de morrer. Segundo a filha, Angela Woodruff, minha mãe era cheia de energia. Há muito tempo, Grundy era paciente do Dr. Shipman e o respeitava profundamente. Quando a clínica particular dele abriu, ela foi uma das primeiras a apoiá-lo. Sem qualquer sinal, ela faleceu em casa, no mesmo dia em que planejava ir ao clube de reabilitação de idosos para fazer trabalho voluntário. A família ficou chocada. No dia da morte, um advogado próximo à casa recebeu um testamento recém-assinado. Todo o patrimônio de Grundy, estimado em 80 mil libras, deixado para o Dr. Shipman. Angela duvidou da autenticidade do documento. Ela própria é advogada, soube da morte pela ligação da polícia e imediatamente telefonou para a clínica de Shipman. Quem atendeu foi a esposa de Shipman, Primrose. Disse que ele estava em cirurgia e passaria o recado. Depois, Shipman retornou a ligação e afirmou que não havia necessidade de autópsia, pois havia visto a paciente pouco antes. Naquele momento, Angela não desconfiou. Dias depois, ao falar com o escritório de advocacia que guardava o testamento antigo, passou a desconfiar seriamente. Como advogada, ela lembrava claramente que o original do testamento de 1986 estava depositado no escritório. Havia algo errado. A impressão do Novo Testamento era de baixa qualidade. A assinatura era estranha. A mãe nunca assinava daquele tamanho. Além disso, era inacreditável que uma senhora deixasse tudo ao seu médico. Outra suspeita: o Novo Testamento nem mencionava um outro imóvel que ela possuía. Angela conversou com as 2 testemunhas do Antigo Testamento e procurou a polícia. Na clínica de Shipman, a polícia encontrou uma máquina de escrever Brother. O padrão de impressão coincidia exatamente com o do Novo Testamento. Isso animou os investigadores. Em seguida, exumaram o corpo de Grundy. Exames revelaram dose letal de morfina. Quando confrontado sobre o assassinato da idosa de 81 anos, Shipman negou tudo no tribunal. Disse a Angela que a mãe sofria de dores no peito e estava no fim da vida. Afirmou que aplicava morfina para aliviar a dor e que ela teria se tornado dependente. Por isso havia tanto opiáceo no corpo. O que a polícia não esperava. Depois que detalhes do caso saíram na imprensa, passaram a receber inúmeras denúncias. Muitos idosos, especialmente mulheres, haviam morrido com sintomas semelhantes, e o médico em comum era Shipman.
Um caso de homicídio por ganância rapidamente se transformou em uma série de assassinatos. Descobriu-se que, nos prontuários atendidos por Shipman, havia centenas de mortes suspeitas. Alguns corpos foram exumados e mostraram traços de opiáceos. Mas por que matar pessoas com as quais não tinha inimizade? Shipman nasceu em Nottingham, em uma família comum. O pai era caminhoneiro e a mãe, dona de casa. Era o segundo de 4 irmãos. A mãe via em Shipman um talento que teria futuro. Investiu na sua educação. Ele entrou na melhor escola da cidade. Na escola, sentia-se deslocado, sem amigos, sem se integrar. As notas eram medianas, mas ele tinha grande talento esportivo, especialmente no atletismo e no rugby, sempre competindo por títulos. Colegas o descreviam como excessivamente sério e sem contato com garotas. Aos 17, sua mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio avançado. A família, pobre, não podia pagar o tratamento. Shipman viu a mãe sofrer. Para aliviar a dor, recebia injeções de morfina, opiáceos em casa por médicos e enfermeiros. A cena da mãe com dor recebendo morfina marcou profundamente Shipman. Uma emoção estranha surgiu, difícil de descrever, mas certo é que ele ficou fascinado por morfina, opiáceos. Com a piora da doença, ela faleceu. Um ponto de virada na vida dele. Incapaz de salvá-la, ficou frustrado. Abandonou o caminho esportivo e decidiu tornar-se médico. Sua mente também começou a mudar. Em outubro de 1965, foi aceito na Faculdade de Medicina da Universidade de Leeds. No primeiro ano, conheceu Primrose Oxtoby, de 17 anos. Ela engravidou e eles se casaram. Amigos achavam que o casamento não seria feliz. Eram jovens e sem afinidades. Com o nascimento do bebê, mudaram-se para um pequeno apartamento em Leeds. Shipman demonstrou senso de responsabilidade, mas sentia-se jovem demais para aquilo. Em 23 de junho de 1970, obteve o registro médico e tornou-se médico júnior no Pontefract General Infirmary. Atuou em pediatria, obstetrícia e ginecologia. Era dedicado, atencioso e ganhou a confiança dos pacientes e o apreço da direção. Apesar de júnior, tinha autonomia de médico pleno. Com alta carga de trabalho e pressão familiar, começou a experimentar petidine, petidina, demerol, um opiáceo forte, e ficou dependente. Como profissional, sabia onde aplicar sem deixar marcas óbvias. Porém, a petidina é controlada. Discrepâncias no estoque chamariam atenção. Ainda assim, o abuso o ajudou a atravessar o período mais pesado no hospital. E sua carreira de assassino começou ali. De 1970 a 1974, certificou 13 mortes. Investigações posteriores atribuíram pelo menos 23 mortes, talvez mais, a ele nesse período. Para um médico, cuidar de pacientes é um ato de abnegação. Para Shipman, era satisfazer um desejo maligno. Com o nascimento do segundo filho, a pressão aumentou, e ele deixou o posto de júnior para buscar salário melhor. Em março de 1974, tornou-se clínico no consultório de Todmorden, em Yorkshire. Ali, pôde exercer do seu jeito. Com esforço, simpatia e técnica, ganhou a população e a direção. O mais importante, confiança. Podia prescrever à vontade, inclusive petidina e anfetaminas, medicamentos controlados. Sua agenda lotava uma semana à frente. Defendeu modernizar os registros e, com isso, obteve controle do estoque e reposição de fármacos controlados. Um passo crucial nos seus planos. Logo, colegas notaram a queda no estoque de petidina. Os registros mostravam que era ele quem prescrevia, mas pacientes diziam não ter recebido tais remédios. Shipman roubava petidina, mas por ser muito confiável não levantou suspeitas, e o assunto morreu. Em março de 1975, Eva Lyons, 69, recém-tratada de câncer, recuperava-se bem. Na noite de 17 de março, Shipman apareceu sem ser chamado. Com a paciente dormindo diante do marido, abriu a pasta e tirou uma seringa. Não era sedativo, mas dose letal de morfina. Sabia exatamente quanto aplicar para matá-la lentamente. Sonolência, respiração superficial, queda de pressão. Enquanto isso, tranquilizava o marido,
que não percebeu a morte se aproximando e, ao final, ainda achou que a presença do médico tornara a partida serena. A cremação foi feita sob orientação de Shipman, apagando vestígios. Com a dependência piorando, em maio de 1975 ele desmaiou no banheiro por overdose de petidina. Foi levado ao hospital. Pensaram que seria desmascarado, mas falou bem e enganou colegas. Meses depois, um colega denunciou grande volume de petidina em poder de Shipman. Somando aos incidentes anteriores, ele confessou o vício, foi para a reabilitação e a polícia o acusou de obter drogas por fraude. O hospital o demitiu por abuso. Em janeiro de 1976, o tribunal local o multou em 60 libras por fraude, falsificação de receitas e posse ilegal de petidina. Notícia de primeira página. Poderia perder o registro médico, mas o tribunal foi leniente, uma oportunidade perdida de pará-lo. Meses depois, livre do vício, retornou à sociedade, mas continuava fascinado por morfina. Com a reputação manchada, teve dificuldade para emprego, até que conseguiu vaga no Donnybrook Medical Center, em Hyde, perto de Manchester, a apenas 40 quilômetros do lugar onde seu vício fora exposto. O chefe decidiu dar uma segunda chance. Colegas o achavam arrogante e intrometido, mas eram vencidos pela habilidade clínica. Atencioso e disponível 24 horas, ganhou enorme prestígio, especialmente entre idosos, que o viam como um anjo. No primeiro ano em Hyde, conteve o impulso de matar, mas acumulou morfina. Prescrevia a quem não precisava, superdosava quem precisava, recolhia sobras de pacientes falecidos, especialmente oncológicos, preparando-se. Em 1978, quase não ficava na clínica. Já tinha metodologia. Escolhia pacientes frágeis e solitários. Tentou agir contra Sarah Marsland, 86, cuja saúde declinara após a morte da filha. Em 7 de agosto, foi à casa dela. A filha mais nova, Irene, entrou no quarto de repente e o encontrou ali. Shipman, rápido, disse que encontrara Sarah desmaiada no andar de baixo, a levara à cama e tentara reanimá-la. Infelizmente, tarde demais. A família confiou no médico e agradeceu. Com essa atuação, escapou e ficou ainda mais ousado. No ano seguinte, mais pacientes morreram sob seus cuidados. Em janeiro de 1979, Jack Sheldon sentiu falta de ar à noite. A família chamou Shipman. O filho, Jack Jr., viu o médico aplicar uma injeção dizendo que dormiria bem. Desta vez, errou a dose. O paciente não morreu rapidamente. Ficou em coma. Chamado de volta, Shipman disse: "Talvez ele supere." Chamou a ambulância e o paciente morreu após 30 horas. A família, devastada, não suspeitou do médico. Achou que se houve falha, foi do hospital. A partir de maio de 1972, primeiro homicídio mencionado, Shipman foi aperfeiçoando o método. Por que ficou impune tantos anos? Porque sempre era o primeiro a aparecer e o último a ver as vítimas com vida, e assinava os atestados de óbito. Pela lei britânica, se alguém morre em casa e o GP conhece a causa, pode assinar o atestado, com coassinatura. Na prática, confiava-se no médico. Colegas raramente questionavam seus papéis. Shipman ainda alterava registros de prontuário. Nos primeiros 19 meses em Donnybrook, assinou 20 atestados. A frequência de mortes era absurda. Sem ser pego, acelerou. Na década seguinte, 168 pessoas morreram em suas mãos, geralmente os mais vulneráveis. Nos anos 90, com a informatização de registros e estoques, ficou mais difícil agir. Ambicioso, decidiu abrir sua própria clínica. Em 7 de outubro de 1992, inaugurou seu consultório. A imprensa noticiou: ele tinha tudo: clínica própria, pacientes, família feliz e a liberdade para escolher quem matar. De 1992 a 1998, dezenas morreram. Lembra de Irene, a filha que o surpreendeu em 1978? 20 anos depois foi vítima também. Shipman aplicou morfina na casa dela. Disse à família que ela fumava 40 cigarros por dia e teve ataque cardíaco, e recomendou cremação, novamente sem grandes suspeitas.
Uma funcionária de funerária notou o aumento anual de mortes e alertou um médico de Donnybrook. Parecia haver mortes propositais. O médico não deu ouvidos. A persona de Shipman era muito forte. Em 19 de julho de 2002, saiu o primeiro relatório oficial. Além dos 15 já julgados, pelo menos 200 pacientes teriam sido mortos por Shipman, tornando-o o maior assassino da história britânica e um dos maiores do mundo. Entre 215 vítimas citadas, havia 171 mulheres e 44 homens. No texto, 17 mulheres e 4 homens. Contexto indica centenas. A mais velha com 93 anos e o mais jovem com 41. A mudança psicológica de Shipman provavelmente remonta à mãe. Laços profundos, impotência ao vê-la sofrer, fascínio por opiáceos e ressentimento. Talvez tenha escolhido medicina para ter acesso a essas drogas. Talvez quisesse despejar sua dor sobre outros. Seja como for, matar tantas pessoas é imperdoável. Cada uma tinha família, que sofreu como ele. Não faça aos outros o que não quer para si. Médicos deveriam salvar vidas. Ele, porém, tornou-se um demônio. Em 13 de janeiro de 2004, Shipman usou lençóis rasgados para fazer um laço e cometeu suicídio na prisão, encerrando sua vida criminosa. Se esse caso te chocou, deixe o like e se inscreva no Dossiê Esquecido. Nos comentários, você acha que falhas do sistema permitiram que Shipman matasse por tanto tempo?